Aleluia. Diga assim antes de você sentar, diga assim: Senhor, que eu possa alegrar o Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele, pode sentar. Aleluia. Hoje, dia de ceia, dia de nós estarmos na presença do Pai, amém? De uma maneira diferente, e eu creio no milagre estabelecido na sua vida, através do entendimento da palavra de Deus, amém? Quando nós temos a revelação da palavra de Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida, amém? Amém ou amém? E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão pela terra, querido, e se os olhos dele estão pela terra, pode ter certeza que os olhos dele estão muitas vezes, ou melhor, sempre estão sobre a sua vida, amém? Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre você, e o Salmo 101, versículo 6 diz assim, olha só: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós temos que ser fiel na presença, precisamos ser fiel em todos os sentidos com Deus, amém? Para que estejam comigo, o que andam num caminho reto, esse me servirá. Então, se os olhos do Pai estão sobre a minha vida, com certeza os caminhos, eu queria que tocasse o piano aqui, o teclado, amém? Então, se eu estou com os caminhos estranhos, com certeza Deus vai falar no meu coração, para que eu venha andar nos caminhos retos, né? Portanto, hoje, dia de ceia, nós precisamos refletir se nós temos mesmo agradado a Deus com o nosso viver, se eu tenho alegrado a Deus na minha vida espiritual, sentimental, financeira, familiar. Hoje mesmo eu estava fazendo, hoje não, ontem, essa madrugada eu estava fazendo a palavra e me veio muito forte que os olhos do Senhor estão postos em cada um de nós. E em todos os sentidos nós precisamos ter temor e tremor nos atos e atitudes que nós temos feito, amém? Então na Bíblia nós vimos Noé, um homem comum, mas que viveu como um homem incomum, e a partir daí a vida de Noé acabou dividindo a história, querido, no antes e no depois. Portanto, o sorriso de Deus deve ser o objetivo da nossa vida. Mas Deus, quando viu Noé, Deus sorriu. Então, será que as nossas ações, as nossas atitudes têm alegrado a Deus? Porque tudo que Ele fez, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, deve ser para a honra e glória do nome de Jesus. Então, o sorriso de Deus deve ser o objetivo da nossa vida. Eu faço uma pergunta: será que a nossa vida tem sido capaz de arrancar o verdadeiro sorriso mesmo de Deus em nossa direção, querido? Depende da sua resposta. Devemos nos lembrar que fomos criados e planejados para agradar a Deus. Fomos criados para adorar Ele a todo instante. Por isso, a nossa tarefa mais importante é descobrir como que eu posso fazer isso, como que eu posso alegrar o meu Pai, para que os milagres, prodígios e maravilhas repousem na minha vida espiritual, sentimental, financeiro, familiar. Como que eu posso agradar a Deus? E nós vamos ver hoje que a palavra fala sobre isso, né? Dependendo da sua resposta, eu tenho certeza, obrigado, que Deus vai te visitar de uma forma assim tremenda, né? Porque nós devemos, em todos os sentidos, no trabalhar, em casa, o marido, a esposa, os filhos, agradar a Deus. E a Bíblia é o nosso manual, e nós podemos encontrar na história homens e mulheres, né, que fizeram Deus sorrir na sua vida. Deus se alegrou da vida deles. Um exemplo claro, né, alguém que agradou a Deus, que fez Deus sorrir, como eu falei, foi Noé. Então, todos estavam vivendo o seu próprio prazer, mas para agradar a Deus, não. Isso na época de Noé. Todos estavam vivendo os prazeres, mas nada de ter o prazer de agradar a Deus. E o Senhor não conseguiu achar ninguém naquela época interessado em agradá-lo. Então, Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito a raça humana.
de ter feito o homem. E ele ficou tão indignado com a raça humana que ele pensou em extinguir a raça. Hoje eu botei um desenho nos grupos. Continua a mesma coisa, Deus avisando, uma hora vem. Naquela época, Deus já estava avisando também. Então, houve um homem que fez Deus sorrir. Nós vamos ver sobre esse homem, Gênesis 6, de 1 a 8, diz assim, olha lá: e aconteceu, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todos os que escolheram. Então disse o Senhor: não acontecerá o meu espírito para sempre com o homem? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem? Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e deles geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Versículo 8: Noé, porém, todo mundo junto, Noé, porém, um homem. Portanto, se nós observarmos aqui a vida de Noé, nós podemos aprender a respeito de alguns atos de adoração de Noé a Deus, que fez Deus sorrir. E eu quero dizer uma coisa para você: os olhos do Senhor estão pela terra procurando os verdadeiros adoradores, estão procurando os retos. A palavra de Deus era, é e será sempre. Então Noé foi o único seguidor de Deus que restou de uma geração, querido. O único, né? Noé foi o segundo pai, dá para se dizer assim, o segundo pai da raça humana. Noé foi um homem de paciência, consistência e obediência. E aí eu pergunto: será que Deus nos chamou, nós temos tido obediência com as coisas de Deus, querido? Apóstolo, eu tenho me esforçado. Abre o teu entendimento, porque a palavra vai falar hoje contigo. Porque é incrível como os homens tendem a esquecer de Deus rapidamente, se desviando do chamado, do propósito que Deus tem na vida de cada um. É incrível como o homem tem essa facilidade de esquecer o milagre. Nós vimos na saída do povo do Egito, né? Portanto, na época de Noé, né, todo mundo vivia para o seu próprio prazer e não para Deus. E nós temos visto isto. Nós estamos vivendo num mundo que os prazeres são bem maiores do que aqueles, muitos até que já conhecem Jesus e não querem estar na presença de Deus. Então Noé, como estava agravado a situação na geração que ele estava vivendo, né? Então Deus via somente Noé, e Noé arrancou esse sorriso. Lá no versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Portanto, por que Noé agradou a Deus e os outros não? É uma questão de atitude, é uma questão de posição de cada um do ser humano. Uma geração inteira, Deus não achou um. Então, a história de Noé nos mostra alguns passos aqui para agradecer a Deus pela bênção de sermos, eu creio que Noé é o nosso segundo pai, amém? Porque tinha destruído a humanidade. Então, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa que Noé arrancou o sorriso de Deus foi que Noé amava a Deus. Então,
amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele, né? Noé amava a Deus, mas muito mais do que qualquer coisa que pudesse colocar perto dele, ele preferia estar com Deus. Ninguém amava mais na época, na geração dele, do que Noé a Deus. Tanto é que foi o único que chegou e recebeu uma palavra de Deus, diz assim: eu vou salvar você, a sua família e os animais, e o resto eu vou matar tudo. Então, querido, nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia diz a respeito de Noé durante toda a sua vida. No versículo 9, que diz assim, olha lá: então, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, o que mais? Reto. A sua geração, Noé andava com Deus. Hoje nós estamos aqui andando com Deus, mas nós temos que sair daqui e continuar andando com Deus. Temos que ir para a nossa casa, continuar na presença de Deus, porque os nossos atos e atitudes mostram se nós estamos com Deus ou não estamos mais com Deus, né? Então, tem muitos que saem da igreja que assim, ali na virada da esquina, já Deus já não está mais com ele, porque briga, porque diz nome, pensamentos terríveis, né? Então, na verdade, o que Deus mais quer é ter um relacionamento com cada um de nós. Foi por isso que Deus mandou o Filho dele morrer na cruz, e hoje nós estamos aqui, vamos ceiar, crendo que Ele vai voltar, amém? Para nos levar junto, mas Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Então a verdade é que Deus Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ser nosso amigo, Deus quer o nosso amor, Deus quer o nosso reconhecimento de quem Ele é, do que Ele fez. Então Ele quer que venhamos servi-lo, adorá-lo em amor, não forçado. Tem gente que vem na igreja como um rito. Se eu for lá eu vou ser abençoado. Não, nós temos que ir porque nós amamos a Deus. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? Então, tanto que o primeiro e maior mandamento, né, que está na Bíblia, é amar a Deus sobre todas as coisas, dito por Jesus, né? E Deus nos ama profundamente, deseja que você também ame Ele acima de qualquer coisa. Ele não vai abrir mão disso. Então, Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Mas apóstolo, eu tenho que trabalhar, eu sei, mas Deus, obrigado porque o Senhor me fez digitar uma palavra, obrigado Deus porque o meu trabalho vai ter êxito, obrigado Deus porque o Senhor está cuidando da minha casa, obrigado Deus porque o Senhor tem me vestido, obrigado Deus porque o Senhor tem me livrado da doença, obrigado Deus porque eu peguei e eu estou bem, e assim vai. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Ele quer comunicar com você, e você precisa comunicar com Ele. Por isso, o maior motivo é aprender, o ser humano aprender a amar a Deus e ser amado por Ele. E isso deve ser o maior objetivo da sua vida, da vida de cada ser humano. Nós precisamos saber, ter um objetivo. Eu quero amar a Deus, porque quando eu amo Deus, Deus vai me amar. Eu vou te mostrar que quando muitas vezes você está na presença de Deus e um hino bonito, você foi tocado, você louvou a Deus, você se alegrou, é porque você alegrou o coração de Deus e Deus trouxe alegria para você. Quem é que já recebeu isso? Dá uma salva de palmas. É fácil. Isso chama-se sensibilidade do Espírito. Como foi bom o culto, você agradou a Deus e você saiu feliz também. Então a palavra diz que nada é mais importante do que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o coração. Tanto é que Jesus chamou isso de o mais importante dos mandamentos. Jesus disse isso. Onde é que está isso? Mateus 22, versículo 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua alma, mente, emoções e vontade, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, foi dito por Jesus. Ele não vai abrir a mão de você adorar Ele, de você buscar Ele, de você glorificar o nome dEle, de você agradecer pelo seu café, pelo seu almoço, pela sua janta, pela sua roupa, pelos livramentos. Ele não vai abrir mão. Então, quando colocamos em prática
o primeiro mandamento consolida em nossa vida também o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo, né? E arranca de Deus o sorriso. Quando isso acontece, nós começamos a arrancar de Deus o sorriso dele. Versículo 39 diz assim: e o segundo semelhante a esses: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, Deus me ama. Eu vou me sentir valorizado, tudo que eu tenho vai estar bom. Eu começo a dar graças no pouco, porque quando tu dá no pouco, Deus te dá muito, pode ter certeza disso. Portanto, amados, nós só demonstramos isso quando agimos com sinceridade, com amor, com respeito, ética humana, humildade, solidariedade, compaixão, companheirismo, respeito, honra. Quando nós temos esses valores dentro de nós, nós começamos a honrar a Deus. Por isso Noé achou graças diante de Deus, e nós também podemos achar graça diante dele, quando ele vê em nós que o amamos sobre todas as coisas, quando nós priorizamos Deus. Muitas vezes eu fico com vontade de fazer algumas coisas com os meninos, eu sei que, mas eu estava na palavra e digo, meu Deus, o que eu faço? Eu fico na divisão. E muitas vezes eu digo assim, eu quero agradar ao Senhor, porque agradando o Senhor eu tenho o resto. Muitas vezes o meu desejo é fazer outras coisas, mas eu sinto que Deus quer falar comigo alguma coisa, e eu vou para o meu quarto, ou eu leio, eu vou para um canto, e eu oro, eu falo com Deus. Então, primeira coisa, ame a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa que precisamos é confiar nele completamente, né? Noé confiou em Deus mesmo quando não havia sentido. Eu vou mostrar para vocês. Não havia sentido, e Noé confiou a Deus. Pela fé, Noé fez o que Deus queria, e, né, o que Deus tinha ordenado ele fazer. Está lá em Hebreus 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família. Aí é que está. Quando eu temo a Deus, quando eu entro na presença de Deus, quando eu amo a Deus, eu sei que eles vão estar protegidos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Está começando a fazer sentido? Mas eu preciso amar a Deus primeiro. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E Gênesis 6, vamos lá para o texto de novo, Gênesis 6, versículo 22, também diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quantas coisas, quando nós lemos a Bíblia, Deus manda nós fazermos para estabelecer o reino dele, querido. Quantas coisas Deus, se nós lermos a palavra de Deus, Deus nos orienta. E quando eu faço isso, quando eu leio, quando eu tenho esse entendimento, eu arranco sorrisos de Deus. Valeu a pena eu fazer isso por Ele. Então, agora, imagine Deus se aproximando de Noé, porque Deus falou com Noé, se aproximando de Noé e dizendo assim: eu estou decepcionado com a raça humana, eu estou decepcionado com o homem. Em todo mundo, ninguém além de você, só você me adora, só você está me obedecendo, ninguém mais, e o mundo está indo para esse caminho, se eu e você não pregar. O humanismo está entrando de uma forma tão violenta, né? Então todo mundo, ninguém além de você, Moisés, só você. Eu faço uma pergunta: você tem pensado em Deus? Você tem pensado em Deus? Você pensa no que Deus está pensando quando você está fazendo alguma coisa, seja o que for? Tem muita gente que diz assim: mas eu, quando eu entro no banheiro, eu já nem oro. Meu Deus, Deus mais fala comigo quando eu estou tomando banho. Eu digo, meu Deus, Ele está me vendo. Mais fala comigo. Ali eu recebo a maioria das profecias. Então, querido, precisamos pensar, quando nós estamos fazendo alguma coisa, o que Deus está pensando de nós? Ou você só tem pensamento em Deus
Quando algo ruim acontece com você, aí você vai orar, aí você vai ler a Bíblia, aí você vai jejuar, né? Ou só para pedir alguma coisa. Eu faço uma pergunta: como e quando você tem pensado em Deus? Pensa aí. Essa palavra hoje vai te levar a abrir chaves, abrir portas. São chaves que Deus está dando para você abrir porta que não tem como abrir quando você adorar a Deus de todo o teu coração e pedir para Ele: Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha angústia. Abra o teu coração para Deus. Amém? Então, a palavra diz que quando Deus olhou para Noé, Ele começou a sorrir. Olhou para ele e começou a sorrir. Ele disse, parafraseando aqui, né? Eu estou satisfeito com a sua vida, Noé. Você sim me alegrou. Por isso, eu vou inundar o mundo e começar tudo de novo com você e com a sua família. E os animais. Vou matar tudo. E Noé, tanto isso é verdade que já acharam a arca também, viu, querido? E Noé, Deus deve ter falado, né? Eu quero que você construa agora, Noé, o meu projeto com você. Construa um barco gigantesco que vai salvar a sua vida, a sua família e os animais. Assim estava Deus na época de Noé, né? Deus estava olhando a terra. E a Bíblia, nós sabemos que toda a história na Bíblia é para nós tirarmos ensinamentos e receber da revelação do dia. Deus está te trazendo essa revelação hoje. Deus está de olho em você. Deus está te cuidando, Deus tem te protegido, mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você tenha certeza que há um olho espiritual sobre a sua vida. Eu faço uma pergunta de novo: o que Ele deve estar pensando nos dias de hoje, por exemplo, na terra? Muitos morrendo de medo por causa de um vírus, outro que vai quebrar, outro e não pensa o porquê que o vírus está aí, né? O que Ele deve estar pensando de nós, de você, de muitos que poderiam estar aqui na igreja e não estão, né? O que Ele está pensando? E isso que Noé tinha nesse contexto que Deus disse assim: ó, faça um grande barco, né? Porque eu vou salvar você, sua família e os animais. Noé tinha 3 problemas aqui que poderia ter despertado dúvida naquele homem na hora, e ia despertar dúvida em qualquer um de nós, né? Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, porque Deus irrigava a terra naquela época com água que brotava do solo. Não tinha chuva naquela época. Onde é que está isso, apóstolo? Gênesis 2, versículo 5 a 6, olha lá. Diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Moisés podia dizer: mas como é que vai alagar? Sim ou não? Poderia ter desconfiado. Agora imagine as indagações também do coração de Noé, as indagações da sua esposa, as indagações dos seus filhos. Imagine, né, a crise familiar que ele teve, e Noé venceu. Noé viveu durante esse tempo com a sua esposa, com seus filhos, e ele conseguiu dominar. Ele teve uma inteligência emocional equilibrada para manter a sua família junto com ele. Nós precisamos aprender que nós precisamos manter a nossa família naquilo que o sacerdote e a sacerdotisa acreditam. Então, imagine o problema que esse homem teve. Os filhos, os questionamentos do próprio Noé, os questionamentos da esposa, dos seus filhos, o povo cruzando, ó, o maluco aí que diz que ouve Deus. E Deus diz assim: ó, prepare uma arca grande. Então a nossa obediência faz a diferença. Segunda coisa, Noé estava muito longe do mar, querido. Para que fazer a barca? Um grande barco. Estava a milhares de quilômetros de distância. Terceira coisa de desconfiança que poderia ter vindo, com certeza veio porque o diabo trabalha em nós, na nossa mente, emoções e vontade. Noé ainda tinha que reunir e tomar conta dos animais, e a história não diz que Noé era um carpinteiro, nem que era marceneiro, nem que ele era veterinário, mas ele recebeu de Deus um comando e ele passou a realizar aquele comando. Está vendo?
Noé entendeu prontamente, né, o que Deus estava querendo fazer, e Noé demorou 120 anos para construir a arca, querido. 120 anos. E eu imagino que Noé enfrentou muitos dias de desânimo. Meu Deus, mais um dia. Meu Deus, olha o meu vizinho falando besteira. Meu Deus, o povo não vê. Só eu acreditando. Só eu e a minha esposa e meus filhos acreditando. Imagine Noé, ele enfrentou muitos desafios, muitas flechadas de desânimo. Hoje qualquer coisinha, estou desanimado, não vou na igreja. Os olhos do Senhor estão vendo. Então, querido, imagine, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, Noé era criticado como louco, que pensava ter ouvido Deus, mas 120 anos esse homem perseverou, e ele arrancava sorriso de Deus, porque a Bíblia diz isso. Então, vem a pergunta para nós: em quais áreas da nossa vida você precisa confiar mais em Deus, ou inteiramente em Deus? E você diz assim: Deus, faça algo para mim. E Deus vai dizer assim: agora sim eu vou. Capaz de Deus, agora sim, meu filho, eu vou fazer isso para ti. Quantas áreas? Porque confiar é um ato de adoração e obediência. Repete comigo: confiar é um ato de adoração e obediência. E eu faço uma observação aqui: Noé não sabia construir a arca, como eu falei, não era carpinteiro, não era marceneiro, mas Noé, na sua obediência, sabia ouvir Deus. Hoje Deus deixou o anjo da igreja para levar a palavra. Se você aprender a ouvir Deus, Deus vai fazer milagres, prodígios e maravilhas na tua vida. Porque Deus é assim. Quando nós confiamos mesmo em Deus, querido, é como se nós assinássemos uma folha em branco e dissesse assim: Deus, escreve a história na minha vida, eu e o Senhor, escreve tudo, aí faça da melhor maneira que o Senhor quiser. Isso é confiar em Deus. É assinar embaixo, toma, escreve. E a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos já por Ele, né? E se nós olharmos lá, o profeta Jeremias, Deus falou para o profeta Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, querido. Então, está tudo na palavra. Por isso, esse terceiro passo aqui é confiar plenamente em Deus. Nós precisamos confiar. O Salmo 37, versículo 4, nós geralmente, quando ganhamos um crente, botamos esse versículo, mas isso é para nós. A Bíblia diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o quê? O teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, quando nós entregamos em espírito, alma e corpo, ó Pai, toma. Eu canso de fazer isso, canso, Pai, eu não dou conta. Faz, tenho medo de fazer isso, porque Ele faz e faz rápido. Porque às vezes dá para a gente fazer da nossa maneira, pedindo para Ele abençoar, mas Ele faz. Ele não quer perder tempo, porque tem muitos que estão indo para o inferno, perto de nós. Terceira coisa que nós precisamos é obedecer a Deus incondicionalmente, né? Se nós olharmos Gênesis 6:22, a Bíblia diz assim, olha, sobre Noé: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, tudo tinha que ser conforme a ordem de Deus. Deus já deixou o manual para nós, a Bíblia. Ali está tudo que nós precisamos fazer, né? Então, tudo tem que ser debaixo do mando dele. E Noé obedeceu completamente, e exatamente aquilo que o Senhor havia lhe ordenado, Noé fez. Noé estava íntegro, né? Então, ele não fez restrições apenas para obedecer. Quantas pessoas fazem restrições porque, repete comigo, obediência atrasada é desobediência. Ele não fez questionamento, ele obedeceu.
E às vezes nós, assim, eu vou fazer mais esse negocinho, depois eu vou obedecer o Senhor. Faz isso para ver. Depois que você aceitou a Jesus. Isso vai estar tudo no caminho de vocês, já vão ver isso aí. Então, a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Diga assim, a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Então note que uma vida obediente a Deus pode lhe ensinar mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussão bíblica. Se eu for obediente a Deus, eu vou para o meu quarto, eu oro e Deus me dá as orientações. Irmãos, eu atraio Deus na minha vida do que eu ficar discutindo. Não, mas a Bíblia diz isso, a linha teológica diz isso. Isso não vale nada. Mas a intimidade de servir a Deus em obediência, esse respalda o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, uma vida em obediência a Deus muda tudo. Veja, Davi lá no Salmo 51, 10, Davi pedia um coração puro. Olha só, ele diz assim: cria em mim. O que é criar em mim? Eu vou fazer, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito, com letra minúscula, é o espírito dele, que é a consciência. Nosso espírito é a nossa consciência. Renova em mim um espírito reto, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nosso espírito é a nossa consciência. Quando dá aquele medinho, puxa vida, faço ou não faço? Faço ou não faço? É o Espírito Santo. Cuidado com o que tu está fazendo. O diabo já entra direto na alma, mente, emoções e vontade. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele vai nas tuas emoções. Aí se não tiver em linha com o Espírito Santo te conduzindo, você cai. A carne nossa obedece tudo que a alma manda. Então nós precisamos cuidar. E Davi dizia assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que Davi pedia isso? Porque um coração puro, querido, não é um coração vazio. Um coração obediente é um coração que sabe sobre o santo caminho, sabe sobre os princípios da palavra, porque ele vela pelaquilo que ele já recebeu e aquilo que ele já teve experiência. Se eu confio em Deus e eu não estou tendo experiência, eu cansei já de falar isso na igreja. Eu fiquei 2 anos e pouco jejuando e buscando Deus. Eu preciso sentir algo do Senhor, porque eu sentia do diabo e não sentia de Deus. Eu tinha experiência, era com o diabo, era cavalo dele. Mas eu busquei tanto a Deus. Mas um dia eu disse assim: Deus, eu não largo o Senhor por nada. Mas por nada, eu vejo os outros, mas eu não largo. Puf. Ali eu alegrei Deus. Então tem maneiras de nós falarmos com Deus que é só o Espírito de Deus que vem sondar o nosso coração. A Bíblia fala isso. E Davi pedia esse coração reto, porque um coração vazio, um coração vazio não é um coração obediente, querido. E a fé nos traz a salvação. Diga assim: a fé nos traz a salvação. Mas a obediência ativa a fé. Por sua vez, se demonstra que a fé genuína só é possível quem obedece. Está vendo como é que é a coisa? A fé genuína só é possível aqueles que obedecem a Deus. Senão não tem fé. Se eu obedeço a Deus, eu tenho fé. E Deus vê, Deus respalda. Então, a fé nos traz a salvação, mas a obediência ativa a fé e, por sua vez, se demonstra que a fé genuína mesmo, ela só é possível na vida do ser humano quando nós obedecemos a Deus. Veja, Hebreus 5, versículo 8 nos diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência. Está falando de Jesus aqui. Por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Está vendo? Então eu tenho que ter fé. Amém? Eu tenho que obedecer a Deus. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Frequentemente. Vou fazer um pouquinho, né? Principalmente nos princípios. Uma obediência parcial. Geralmente queremos escolher a ordem que vamos obedecer também. E por isso note que toda obediência parcial é o mesmo que uma desobediência.
perante Deus. A obediência incondicional, ela é realizada com alegria, ela te dá entusiasmo, você sente prazer de fazer. Isso é uma vontade incondicional. E aí o próprio Espírito começa a mexer no teu espírito e começa a trazer uma alegria diferente. Por isso, nós precisamos obedecer a Deus incondicionalmente. E eu faço uma pergunta: por que a obediência agrada tanto a Deus? Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque a nossa obediência é a prova que você realmente ama a Deus. A minha obediência a Deus é a prova incondicional que realmente eu amo Ele, né? E Jesus disse assim lá em João 14, versículo 15. Jesus continuou: se você me ama, o que ele diz? Os meus mandamentos. Dá uma salva de palmas a Ele. Está vendo? Então, é amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse amar a você só vai acontecer quando tiver incondicionalmente assim o teu amor genuíno com Deus. Vai trazer obediência, e nessa obediência tem as lutas, lógico que tem os atrapalhos, tem. Você quer chutar o balde? Quer. Mas Deus em primeiro lugar. Buscai as coisas do alto em primeiro lugar, e as demais serão acrescentadas. Quarta coisa, eu vou falar só assim. Quarta coisa que precisamos é louvar e dar graça sempre a Deus, né? É bom receber elogios, né? Agradecimentos sinceros, mas toda honra e toda glória é do Senhor. Porém, Deus também gosta de receber os elogios. Deus, muito obrigado. Deus, né? Por isso Deus sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e a gratidão. Quer ver uma coisa? A vida de Noé, ele alegrou a Deus porque ele praticava, esse patriarca, ele vivia com um coração cheio de louvor e ações de graça. Tanto é que a primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido no dilúvio, foi expressar a gratidão a Deus, ofereceu um sacrifício, né? E esse sacrifício que Noé fez naquela época, nós somos beneficiados até o dia de hoje. Olha lá, Gênesis 8, versículo 20 a 21 diz assim: edificou, depois que ele saiu, né? Botou o pé na terra, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Está vendo? Um coração de adoração, de gratidão a Deus muda tudo. Um coração. Portanto, quando nós expressamos, querido, a nossa gratidão, quando nós expressamos a nossa adoração, o nosso amor a Deus, essa alegria, dá uma alegria de Deus em nossa vida, e nós achamos graças diante de Deus. Como eu falei, um culto abençoado, uma palavra que mexeu contigo, que te dá aquela alegria, você se alegra porque você alegrou o coração de Deus, porque você teve entendimento. Meu povo perece por falta do entendimento. Então, quando nós entendemos espiritualmente, nós estamos aqui mexendo espiritualmente. Quando nós entendemos espiritualmente, nós começamos a mexer em tudo, no físico. Amém? Então, ao contrário disso, de nós alegrarmos a Deus, também tem ficar sempre emburrado, entristece a Deus, triste, murmurando, com medo, pecados, né? Negligenciando, desonrando, com certeza deve entristecer muito o coração de Deus e deve ter consequência, porque a consequência de uma adoração é vimbência, uma consequência de uma destruição do que Ele fez e mandou o Filho dele morrer por nós para que tivéssemos vida e vida em mudança, também tem consequência. Então nós precisamos, quando crente, quando somos líderes, precisamos ter esse entendimento. Vimos que após o dilúvio, Noé ofereceu esse sacrifício, e o nosso sacrifício hoje é o louvor, é a adoração, porque o maior sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário, e daqui um pouquinho nós vamos participar crendo na volta dele sobre a nossa vida. Então o maior sacrifício já foi feito. Então
Quando agradamos a Deus, nós trazemos o gozo ao coração de Deus, e note que o nosso coração também se enche de prazer e alegria intensa. Nós ficamos diferentes. Olha só, o Salmo 68, versículo 3 diz assim: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem-se de alegria. Dá uma salva de palmas aí. Alegre-se, ou seja, alegre-se o justo, se regozije na presença de Deus. Não adianta, eu tenho que chegar aqui, Deus, o Senhor sabe, eu brinco muito com Deus. Deus, o Senhor sabe como é que eu estou hoje, eu estou para matar mesmo. E eu falo com Ele. Às vezes até a Lisângela vê eu falar meio alto, me chama atenção. Mas Deus me conhece. Lógico que eu não vou fazer isso, mas eu brinco. Então nós precisamos abrir, escancarar o nosso coração para Deus. E em seguida, Deus traz entendimento e alegria. Então precisamos falar com Deus. Alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem-se de alegria. Sempre dê toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele. E você vai ver que Deus muda a sua história. Amém? Segunda coisa é que nós precisamos usar as nossas habilidades para a sua obra, né? Deus deu habilidades ao ser humano e temos que fazer conforme tudo que Deus nos manda. Por exemplo, nós precisamos, o que Ele mandou para Noé, né? E nós precisamos fazer: constituir família, trabalhar, estudar, continuar obedecendo, estabelecendo o seu reino. Então Deus nos deu habilidades para isso, né? Você nasceu, cresceu, quando ele namora, noivou, casou, furunfou, veio os filhos e assim vai, né? Cresceu, multiplicou pela terra e assim vai. Mas junto com isso você tem que trabalhar, você tem que ter entendimento, né? Então cresçam, constituam famílias, trabalhem, né? E nós somos seres humanos verdadeiros, nós como seres humanos, nós somos verdadeiros filhos de Deus, dotados de muitas habilidades. Irmão, olha, depois que você aceitou Jesus, olha como Deus ampliou a sua visão. Não é qualquer um que te passa a perna, não. Você cai se você quer, porque a sensibilidade do Espírito brota em nós. Pode ficar quieto, você pode até chamar o bobão aí, vai cair, não cai. Então nós precisamos cuidar. Gênesis 9, de 1 a 3, depois de Noé ter adorado a Deus, ele disse a Noé, olha só o que Deus disse a Noé: e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Por isso que eu acho teologicamente que Deus era gaúcho. A erva verde, ué. Não, mas dizem que Deus é goiano também, não piquis, né? Então, mas Deus é bom, Deus gosta que nós venhamos estar na presença dEle, Deus gosta de você entrar na presença dEle com espírito de gratidão. Mas Deus diz assim: tudo vos tenho dado, tudo. Portanto, foi para isso que Deus nos fez e nos chamou: frutificai, multiplicai, enchei a terra e estabeleça o seu reino. Fazendo isso, nós estabelecemos. Então, Deus não é e nem está indiferente às outras áreas da nossa vida. Não, de jeito nenhum. Deus não se alegra somente quando oramos, jejuamos, lemos a palavra, mas em todos os momentos Deus encontra prazer na sua criação. Por isso, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Tudo que você faz é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo. Então a única coisa que não agrada a Deus, e que nós hoje estamos aí para refazer a nossa aliança, a única coisa que não agrada a Deus é o pecado, mas todas as outras coisas podem ser para louvor a Deus.
todo prazer, tudo é para a honra e glória do nome de Deus, né? E Deus dotou de maneira distinta para os seus deleites, para nós não sermos só uma máquina, não. Nós somos a imagem e semelhança dele, mas nós precisamos saber que precisamos adorá-lo constantemente. Então, não existe habilidades não espirituais. Vou repetir, não existe habilidades não espirituais, mas sim habilidades mal empregadas. Porque Deus, Ele vela pelaquilo que Ele nos dá. Amém? Então, comece a usar as suas habilidades para o prazer de Deus. Dá para nós fazer isso, dá eu ter prazer no meu trabalho, em tudo que eu fizer, né? Porque Deus tem prazer em ver você desfrutar da criação, de tudo. Deus tem prazer. Veja, Deus te deu os olhos para você apreciar a beleza da criação. Deus te deu o ouvido para você apreciar um som, uma voz, um canto, uma poesia, né? Deus te deu o nariz, papilas degustativas para apreciar o perfume, o sabor, um bom churrasco, né? Deus te deu nervos na pele para apreciar o toque do carinho. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tudo isso para o seu prazer e para a adoração dele. Entenda isso, seu prazer e adoração dele. Então, não é a criação maior que o seu Criador, mas a criação deve adorar o Criador. Foi Ele. Então, quando nós temos esse entendimento, as coisas na nossa vida, na nossa casa, começam a criar um rumo diferente. Eu não fico religioso. Deus, eu estou aqui, abra, rasga o seu coração, é isso que Deus quer. Portanto, a vida continua. Todos nós temos, a nossa vida continua, há um caminho para nós traçarmos aqui na terra, e é tempo de você pensar como você tem seguido esse caminho, como você tem seguido na sua vida. Tem adorado a Deus? Tudo é para a honra e glória de Deus mesmo. Procure fazer as coisas, querido, que foram determinadas para que o homem fizesse. Deus te chamou para que esse fruto, né? Não fosses vós que escolheste a mim, fui eu que vos escolhi para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, e que fruto é esse? É fruto de bom caráter, fruto de vida, vários frutos, né? E tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai conceder. Então, procure fazer as coisas que foram determinadas, né, para o homem fazer. Tenha filho, ensine os caminhos que deve andar, constitua família. Aquele que nega os seus é pior do que os infiéis. Plante, coma as suas refeições, ou seja, produza o fruto da vida e estabeleça o reino de Deus. Ou seja, foi isso que Deus criou para nós. E isso, Deus deu a ordem para Noé, e Noé arrancou sorriso de Deus. Então, querido, talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido nas atividades espirituais. Não é. Tem gente que se escraviza. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem gente que acha que ele tem que fazer. Não, na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Ele quer que estejamos trabalhando, né? Quer brincando, quer descansando, quer comendo, quer jogando, quer fazendo qualquer coisa. Mas Deus, lógico, Ele não abre mão dos seus princípios. Então, quando eu tenho os princípios da palavra, quando eu amo a Deus, eu tenho os princípios. Porque eu vou ler a palavra. Eu vou saber quem é o meu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Eu vou saber o que ele fala, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então, tudo se torna para a honra e glória do nome de Jesus. Aí Deus vê, Deus te prospera, Deus faz tudo para você. Tudo. E Deus foi bem enfático comigo. Aquele que me agrada, eu agrado. Deus precisa disso? Não, mas é uma maneira de nós reconhecermos o que Ele fez, é uma maneira de
demonstrar a Ele que a minha obediência é que eu amo Ele. Porque se eu não obedeço, dizer que amo a Deus, que é isso? História da calochinha. Então, na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida, quer esteja trabalhando, brincando, fazendo o que quiser, lógico, tudo isso em linha com os princípios da palavra, né? E Deus não perde um único momento, um único movimento seu, pode ter certeza disso. A Bíblia diz assim lá no Salmo 37, versículo 23, olha só. 37, 23, diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Dá uma salva de palmas a Ele. Quando nós agradamos a Ele, Ele protege, Ele faz acontecer, o milagre vem. Olha o versículo 24: se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor o ajudará a levantar. Olha que coisa tremenda. Então, precisamos agradar a Deus com nossos atos, com nossas atitudes, buscar isso. Amados, veja, você como pai, você não exige que os seus filhos sejam perfeitos, que os seus filhos sejam maduros, e vocês amam ele, é ou não é? Você não exige, você tem que ser assim, não, você ama ele incondicionalmente, do jeito que eles forem. A mesma coisa o nosso pai, do jeito que nós somos, ele nos ama. Mesma coisa, ele nos ama. E Ele quer que você fale com Ele. Então, o que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Por isso que nós devemos ter um intenso desejo de servi-lo. Intenso desejo de servi-lo. Porque quando eu sirvo, eu tenho intimidade. Diga assim: quando eu sirvo a Deus, eu tenho intimidade. E foi isso que Paulo falou, eu quero que você preste bem atenção, 2 Coríntios 5, de 9 a 10, diz assim: porém, acima de o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por quem? Por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Está vendo? O porquê que de vez em quando Deus te dá um puxãozinho de: opa, olha para mim, meu filho, eu quero a tua adoração, eu quero o teu amor, eu quero conversar contigo, eu quero te orientar, eu quero fazer você andar nos meus caminhos. Os meus caminhos, no grande dia, você vai se deleitar na presença. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós precisamos cuidar. E hoje é dia de ceia. Cada ceia nós vemos com as mesmas coisas. Muitos, né? Não são todos. E outros conseguiram vencer. Quando você consegue vencer aquilo que você fazia e te derrubava, glorifica a Deus. Te garanto que isso não volta mais. Não volta mais. Então, quando eu sirvo, eu tenho intimidade a Deus. E esse foi o objetivo que Paulo falou. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal. Por exemplo, tem pessoas que têm um caráter ilibado, ele não mente, ele arranca sorriso de Deus. Por quê? Princípio: pai da mentira é quem? Diabo. Portanto, Deus te ama. Deus nos ama. Pelo que ouvimos, veja quanto prazer Deus tem na nossa vida. Olha, eu dei só um pouquinho. Quanta coisa Deus quer que você faça para agradar a Deus. Deus está procurando Noés. Uma geração inteira Deus matou. E Deus hoje procura os Noés por aí. Se tem algum, dá uma salva de palmas. Porque Deus está procurando ele, está procurando esse povo, querido. Pessoas, quem é que são esses Noés? São pessoas dispostas a viver para o prazer do Senhor. O maior objetivo da nossa vida tem que ser, querido, agradar a Deus, obedecê-lo e estabelecer o seu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Irmão, eu vou trabalhar, eu tenho que dizer assim: Deus, cuida do meu trabalho, obrigado porque o Senhor tem me guardado, me protegido, me capacita a honrar o Senhor. Mas tem aqueles que, se não sou eu,
precisamos ter entendimento, agradar a Deus em todos os sentidos. Então, não há nada que Deus não faça por essas pessoas que se concentra nesse objetivo de agradar a Deus. Nada, Deus faz. Nada. Olha lá, o Salmo 14, versículo 2 diz assim: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse e buscasse a Deus. Esse entendimento é uma chave para você abrir porta de coisas que não estão acontecendo na sua vida. Deus quer mais adoração, Deus quer mais louvor seu. Aquilo que você faça, faça com amor. E você vai ver que você vai arrancar um grande sorriso de Deus. A alegria do Senhor será a tua força. Presença do Espírito Santo. Então Deus, não adianta eu pegar esse texto e falar, matou a terra, não. O que Deus tem para nós? Ele quer a adoração. Noé adorou. Noé foi o único que mexeu com Deus. Então o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Por quê? Não havia entendimento. Então eles não buscavam a Deus. Meu Deus, vamos fazer isso, vamos plantar noutra época, ou sei lá o que estava acontecendo, vamos fazer diferente. Mas não buscava a Deus, não tinha entendimento. E eu faço uma pergunta: hoje a sua vida pode fazer Deus sorrir? A sua vida, do jeito que você está, a sua intimidade com Deus, lendo a Bíblia, a palavra, fazendo a obra, você pode arrancar um sorriso de Deus? Né? Eu me confrontou. Eu acho que eu devo fazer mais ainda. Então, como, né, que eu posso fazer mais com esse entendimento de que recebemos na palavra hoje, de amar a Ele acima de todas as coisas, de confiar nele completamente, de lhe obedecer incondicionalmente, de dar louvores e graças continuamente e de usar as nossas habilidades para a sua obra. Resumando o que você ouviu. Então, quando nós temos esses princípios dentro de nós, não tem como o diabo te tocar. Você está agradando a Deus, a Bíblia diz que é Ele que te protege. Então, querido, lembre-se, a alegria do Senhor será a sua força. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Fica de pé. Peça ao Espírito do vivo Deus agora nesse momento, para que Ele te capacite. Diga a Ele, diga: Deus, eu quero te dar a minha melhor adoração. Diga a Deus, eu quero entrar numa maneira diferente. Sabe, eu admirava o meu pai. Admirava ele. Depois de um tempo eu me decepcionei com ele. Achei um homem inteligente, sabe? E na época, não era o Enem, era... Como é que você chamava? Vestibular. E traziam para ele. Ele respondia tudo. Nossa, mas como é fácil. Todo mundo quebrava a cabeça. Eu admirava ele. O cara sempre orava. O cara, tu tirava tudo dele. Mas com os filhos ele era mais. Então são coisas que eu fico pensando. Se o nosso pai não te quer ver perfeito, eu não quero ver meus filhos perfeitos, mas eu amo eles. Mas eu sei que era uma maneira de ele me amar. Pode ter certeza que Deus tem a maneira de te amar. Se eu pegar uma bola vazia, bola de futebol vazia, e jogar no chão, ela vai pular? Não vai, né? E se eu pegar uma bola cheia e jogar no chão, ela vai pular para cima? Sim ou não? Assim somos nós. Daquilo que eu me encher, se me jogarem para baixo, eu subo. Mas se eu não estiver cheio de Deus, eu fico lá embaixo. Então nós precisamos buscar o entendimento e agradar a Deus. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Tanto é que se tiver um demônio aqui, ele só vai sair em nome de Jesus. E nós estamos fazendo a ceia porque cremos que ele irá voltar.
quero que você peça a Deus nesse dia, antes de nós ceiarmos, peça para Ele, diga: Deus, me ensina a verdadeira adoração, me ensina a te dar prazer, porque os teus prazeres têm que dar prazer para Deus. Cuidado com isso. Os teus prazeres vai dar prazer a Deus. Você vai experimentar o melhor de Deus, porque Deus tem milagres na sua direção. Aquele que tem entendimento, a Bíblia diz, nós lemos aqui, clama a Deus. Os outros não clamavam, não buscavam, ou buscavam na sua força. Reconheça que não somos nada. Se somos bola vazia, a hora que caímos no chão vamos ficar. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, muitos vão jogar nós no chão e nós vamos subir de novo para cumprir o propósito. Entra na presença do Pai. Você é bem-vinda. Peça ao Espírito Santo, chame Ele na sua vida. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos Essa casa para você adorar a Deus. Jesus. Querido Espírito Santo, roda em nós, ó Pai amado, essa chave, que nós venhamos crescer nesse entendimento que devemos te adorar. Deus, Noé achou graça aos olhos do Senhor, que nossos atos e nossas atitudes venhamos achar graça diante do Senhor, e no nosso trabalho, as vitórias que o Senhor tem nos dado, os planejamentos,
ó Deus, tudo que nos traz alegria, que vemos que vamos conquistar, venhamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. São habilidades que o Senhor nos deu para desenvolver aquela função no qual o Senhor está desenhando na nossa vida, no nosso caminho. Temos luta sim, mas é aí que o Senhor quer ver se arrancamos o sorriso do Senhor, ou se entristecemos o seu nome, ou se tocamos na santidade do Senhor. Oh meu Pai, capacita-nos, ó Deus, com a sensibilidade maior, de não mentir, saber que, ó Deus, a luz não se mistura com as trevas, mas aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E se nós somos luz, as trevas têm que sair, o rolo tem que sair, as coisas obscuras têm que sair, porque somos teus filhos. Nascemos para vencer, nascemos para ser luz, nascemos para fazer a diferença. Somos incomum, somos plantados em uma geração corrupta, em uma geração que está sendo destruída aos poucos. Precisamos ter um entendimento para levar a tua palavra, estabelecer através das habilidades que o Senhor tem nos dado. Como você é um excelente empresário, glória a Deus, porque Deus é que tem cuidado da minha vida. Como você é um excelente funcionário, glória a Deus, porque Deus é comigo. Como a sua casa tem paz, como a sua casa é ajustada, glória a Deus, porque aqui o nome dele reina. Como a sua finança é abençoada, glória a Deus, porque eu cumpro princípios bíblicos. Eu preciso ser a diferença em uma geração. Eu quero que você pegue os elementos. E eu quero que você, nesse momento que você pegar seus elementos, alguém está sem os elementos, erga a mão. Todo mundo pegou? Está sem elementos aqui? Não pegou lá na entrada? 2? Pega 2 copos. Corre lá, pega 2 copos. Falta 3, Daniel. Eu quero que você, nesse momento, pense um pouco, curva a sua cabeça, não deixe de ceiar. Peça perdão. Quando a gente não ceia, a gente diz assim: mas eu estou em pecado. É porque você quer continuar no pecado. A desobediência ou um tempo é desobediência. Pensa, o diabo, não, eu vou participar da ceia. Deus me perdoa. Mas eu quero que você, nesse dia de hoje, peça perdão a Deus, se caso você não tem dado a perfeita adoração a Deus. A gente não sabe. Diga a Deus: eu quero que o Senhor me perdoe se na minha vida espiritual, que o Senhor tem me dado para mim fazer, eu não tenho feito. Eu estou em desobediência. A desobediência é pecado. O Senhor me chamou numa posição, eu não tenho feito. Peça perdão para Deus. Nós precisamos ter um entendimento de que
Deus é conosco, e Deus tem nos abençoado, e Ele quer te abençoar muito mais. Olha só que coisa tremenda. Ontem era por volta das 4 horas da madrugada, o Espírito Santo disse assim para mim: veja o tema que eu dei para vocês, que foi revelado pelo meu filho. Eu não sei quem é que foi o profeta. Preparai o caminho do Senhor. Olha que tema. Olha que coisa. Então, nós temos que preparar o caminho do Senhor no meio de uma pandemia. Uns já cruzaram, não deu nada porque Deus guardou e Deus protegeu. Tem outros que não tem jeito. Tem outros que Deus dá um. Então nós temos que sempre orar para Deus, obrigar a Deus, porque o Senhor tem sido comigo. Então, peça para Deus: será que a minha vida espiritual eu tenho agradado a Deus? Minha vida sentimental, financeira, familiar, as 4 áreas. Peça perdão para Deus e diga: Deus, eu quero ser uma pessoa que lhe agrade. Eu quero trazer a adoração ao Senhor. Eu quero arrancar o sorriso do Senhor. Noé foi um homem que fez isso. Deu certo? A palavra do Senhor pega o pão. A Bíblia diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo que é dado por vós. O apóstolo Alísio vai estar orando. Obrigada pela tua fidelidade. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. Diante de tantos acontecimentos no mundo, hoje nós nos colocamos diante do Senhor em agradecimento ao Pai, em estarmos em comunhão pelo privilégio como igreja. O Senhor achou graça em nós e nos permitiu estarmos em unidade na tua casa como igreja, buscando ao Senhor. Que venha o teu reino, que venha a tua graça sobre nós. Obrigada porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Obrigada, Pai, por tão grande privilégio. Obrigada, Pai, por esse momento de comunhão, em partir do pão, no partir do pão. O Senhor é muito bom para conosco e em tudo nós temos que ser gratos ao Senhor. Que venha a tua bênção sobre nós nesse dia. Ó Deus, que nunca falte em nós a gratidão. Ó Deus, nos pequenos detalhes da nossa vida, nós tenhamos sempre a gratidão em nosso coração. Nós temos saúde, Deus. Muitos foram, ó Pai, alcançados, ó Pai, por esse Covid, mas o Senhor não nos tomou a vida. Obrigada por isso também, Deus. Quantos familiares, ó Deus, eu te peço que o Senhor continue a nos guardar, a nos proteger, e que nós tenhamos gratidão em nossos corações por não ter faltado em nossa mesa o alimento. Nós queremos, ó Deus, consagrar a Ti, santificar ao Senhor, conscientes, ó Pai, que o Senhor vai voltar e o Senhor vai nos levar para o céu. Isso também é um grande privilégio. Obrigado pelo Teu sacrifício, por isso, em memória ao Senhor, nós estamos hoje, ó Deus, na Tua presença, declarando que o Senhor há de voltar. E os sinais estão acontecendo e nós temos consciência, ó Deus, que o Senhor há de nos levar para o céu, pois o Senhor nos garantiu que o Senhor há de preparar lugar para nós. Obrigada porque o Senhor nos acolheu e nos escolheu pelo Teu amor leal. Obrigada por isso, Jesus. E nós temos consciência que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Assim como Noé, o Senhor achou graça em nós e na nossa família. Nós te amamos e declaramos, ó Pai, que nós temos comunhão com o Senhor e nós temos
Senhor diz, no versículo 27, em seguida tomou o cálice. Toma o seu cálice. E olha só, e tendo dado graças, Jesus sempre ensinou que devemos dar graças por tudo. E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Peça ao Espírito do vivo Deus agora que te fortaleça, que você venha cumprir esses 5 pontos que vimos hoje, de amar a Deus acima de qualquer coisa, de confiar nele completamente, de lhe obedecer incondicionalmente, de dar louvores e graças continuamente a ele, e de usar as tuas habilidades para estabelecer a obra do Senhor. Quando nós usamos as nossas habilidades para estabelecer a obra do Senhor, Deus nos honra nas demais coisas da nossa vida. Pai, eu quero abençoar esse cálice, que ao de entrar, Pai amado, no corpo dos teus filhos, lave, limpe, porque a tua palavra diz que é o teu sangue, é a nova aliança em Cristo Jesus. Que o Senhor renove os teus filhos para uma nova adoração, que eles venham ter 30 dias de vitórias, milagres, prodígios e maravilhas, que eles venham desenhar, Pai amado, um momento diferente, ó Pai amado, na vida deles, na história deles. Eu quero abençoar com poder e glória. A tua palavra diz: Cristo em nós, esperança da glória. Que o sangue de Cristo entre agora na vida de cada um e faça a diferença no teu viver, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode participar. Chora, balada. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu ver.
venhamos, ó Pai, a partir de hoje, nos observar se tudo que temos feito é para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, que venhamos fazer prova com o Senhor, porque sabemos, Espírito do vivo Deus, que quando entramos, Pai, nessa dimensão de Te adorar, os milagres do Senhor repousam sobre a nossa vida. É na nossa vida espiritual, é na nossa vida em casa, é na nossa vida no trabalho. Tudo deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. A Tua palavra diz também que a alegria do Senhor será a nossa força. Noé achou graça diante de Deus. Quando achamos graças diante de Deus, o Espírito Santo se apodera de nós. E nós começamos a ter uma visão diferenciada. Nós começamos a ter uma visão ampliada de tudo. E eu creio que Deus entrará num mover sobrenatural na vida de cada um. Trará cura na alma, no espírito. Deus, eu creio, Pai amado, a Deus, que hoje, diante dessa palavra, como o Senhor diz, que muitos perecem por falta de entendimento, a Tua igreja aqui, que é uma igreja santa, ungida e próspera, tem recebido do entendimento de Te adorar. Que o Senhor deposite essa unção na vida de cada um. Quero abençoar com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito. Repouse no espírito, alma e corpo de cada um. E que eles venham ter experiências sobrenaturais com o Senhor, adorando o Senhor. E eles verão, os milagres repousarão sobre todas as áreas. E eles andarão de glória em glória, porque Cristo em nós, esperança da glória. E o Senhor nos ensinou, em tudo devemos dar graças. Oh Deus, eu dou graças pela vida de cada um que aqui está, com o ouvido, um dos dons aberto para receber do Senhor. Abençoa os Teus filhos em nome de Jesus, que eles tenham uma semana guardada, protegida, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém.